Meus queridos, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nós vamos meditar no versículo de número 1 até o versículo de número 13. Lembrando as irmãs que vão participar do chá entre mulheres, alguma dúvida, alguma situação, procure a Elaine. Amanhã começam os trabalhos, Em nome de Jesus nós temos orado já há muito tempo. Amanhã na nossa intercessão vamos clamar para que Deus faça maravilhas, para que Deus cure muitos corações de muitas mulheres. O tema é maravilhoso, sobre a família, sobre salvação. Então é maravilhoso, irmãos. Eu creio que Deus há de se manifestar em todos os atos desse chá. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Até aqui, queridos. Aqui nós estamos vendo o declínio moral e espiritual de Salomão. Eu acredito que a grande parte de vocês que estão aqui já ouviram a história de Salomão, conhecem pelo menos um pouquinho. Salomão, filho de Davi com Batseba, fruto principalmente do reencontro de Davi com Deus, ou do concerto de Davi com Deus, depois que o profeta Natã denunciou o seu pecado. Deus escolhe Salomão para construir o templo, dá a Salomão uma sabedoria descomunal. Nenhum homem teve antes dele, nenhum homem teve depois. Deus deu a Salomão uma capacidade de decidir questões, de apontar caminhos, de governar como nenhum outro teve. Tanto é que vocês devem conhecer a história das 2 mães prostitutas que tiveram filhos em tempos parecidos, e as 2 dormindo à noite, uma rola sobre a criança, sufoca a criança morre. Ela acorda mais cedo e vê o seu bebê morto, e aproveita que a outra dormia e troca as crianças. E aí a mãe da outra acorda, percebe que não é o seu filho. Isso é óbvio. Que mãe que não conhece a sua cria, não é verdade? Qual é a mãe que não sabe? Diz que todo bebezinho tem cara de joelho, Mas isso é história, a mãe sabe, mãe conhece.
E então começa a briga. O morto é teu, o vivo é meu. Não, o vivo é meu, o morto é seu. E começa uma confusão. E a confusão vai parar lá diante do rei. E o rei precisa tomar uma decisão. Nenhum homem na face da terra faria o que Salomão fez. Salomão manda elas virem para perto dele, pede para o soldado dar uma espada, desembainhar a espada e dar a ordem. Vamos fazer o seguinte: uma diz que o vivo é dela e que o morto é da outra, e vice-versa. Eu tenho a solução. Vamos cortar a criança no meio. Uma fica com a metade, a outra com a outra, e acaba a confusão. Irmãos, o que aconteceu? Aquela que era a mãe, na hora, se joga no chão e fala: não, pode entregar para ela. Eu prefiro ver o meu filho vivo nas mãos de uma ladra de criança do que ele morto. E aí, o que aconteceu? Salomão disse: ó, pode dar o filho para aquela ali, ó, pode ir embora com a tua criança. Quem teria sabedoria para fazer uma coisa dessa, irmãos? Hoje parece fácil, né? A gente lê e fala assim: ah, eu faria igual. Mentira, faria nada. E outros episódios. E Salomão por muito tempo andou segundo a vontade de Deus, cumprindo a palavra de Deus, mas pastor, o homem teve 700 esposas e 300 concubinas. Para nós isso é uma loucura. Por quê? Deus nunca aprovou, irmãos, nem bigamia, vamos dizer poligamia. Deus, quando criou Adão, depois Eva, não formou Eva no plural, não é verdade? Eva foi formada no singular, foi Adão e Eva. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Está tudo no singular. O plural é obra do homem. O coração do ser humano, pecaminoso, mal, perverso, foi que inventou, que criou essa questão de ter mais de uma mulher. Lá no Oriente Médio isso é costume em alguns casos isso ainda acontece, em tribos, em lugares. Nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Nós conhecemos como os Mormons. Existe um estado lá, me foge agora onde fica Utah, lá, não me lembro o nome do estado, mas lá há uma lei específica, né? E os Mormons, alguns deles possuem 2, 3, 4, 5 esposas. É uma lei que abrange só aquele estado lá por conta da fé. Mas Deus nunca aprovou. Mas era natural que isso acontecesse, por quê? Os reis se casavam com muitas princesas para formar alianças, para estabelecer canais de comércio. Era a geopolítica da época, para abrir fronteiras, de negociação, de exportação, de importação. Então, para isso eles casavam, os reis casavam com muitas mulheres de muitos países diferentes. Porém, isso acabou pervertendo o coração de Salomão. Por quê? Porque ele começou a se apaixonar por essas mulheres, A lascívia, o pecado foi tomando conta do coração dele, e ele então foi se apaixonando por elas. E a gente sabe que a paixão é um fogo terrível. Amor e paixão são coisas totalmente diferentes. A paixão tira toda a razão. Uma pessoa apaixonada, ela perde o senso, o equilíbrio, ela perde até o senso do ridículo. Pessoa apaixonada faz coisas absurdas. Tami, perdão minha filha, baixa um pouquinho, pedi para você subir demais, agora até eu estou me atrapalhando aqui. Pessoa apaixonada, irmãos, a gente vê umas coisas absurdas. Esses dias eu vi uma reportagem, uma pessoa criou um perfil fake de um cantor lá do Rio Grande do Sul, rapaz lá de 30 e poucos anos, a senhora de 70 anos. E esse perfil, o rapaz dizia lá que era apaixonado por ela, que ia morar com ela. Irmãos, ela se apaixonou por aquele cantor aquele sanfoneiro lá, desse fandango lá do Rio Grande do Sul. E aí ele começou: olha, meu pai ficou doente, vai precisar fazer uma cirurgia, o SUS não faz, é 30 mil. Pá, tá aqui meu amor, eu te amo, mas você vai ficar comigo? Vou, eu já estou indo para aí. Daqui a pouco a mãe ficou doente, mais 20. A brincadeira ficou em 150 mil, irmãos.
limpou toda a poupança suada daquela pessoa. Paixão. A paixão faz isso. E a paixão tira a pessoa até da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele começou a se apegar afetivamente. Essas mulheres vinham de outras culturas, que não adoravam ao Deus de Israel, a Yahvé, o Senhor, o Deus triuno. E para agradar as suas mulheres, ele começou também a ir nos cultos delas. E pasmem, aqui cita Moloque. Moloque era uma divindade, né? Moloque, deixa eu ver aqui, dos moabitas, é isso? Deixa eu ver aqui, a abominação de Moabe e dos amonitas. Sabe o que Moloque pedia dos seus adoradores? Algo comum que acontecia nos cultos sacrificiais a Moloque. Moloque exigia o primogênito da família ser queimado vivo. Então, para obter a bênção, se aquela família queria a bênção para suas terras, para sua família, ou para ter até mais filhos, ele exigia como sacrifício o primeiro filho. E esse filho era queimado vivo. Tanto é que existem reis de Israel que fizeram isso. Muito sério. Olha só, alguém que foi visitado por Deus, recebeu de Deus um dom tão lindo que foi a sabedoria, por muito tempo andou nos caminhos do Senhor, mas o declínio moral fez com que Salomão cometesse essas barbaridades. Ele começou a ir nos lugares altos e começou a construir postes ídolos, troncos de madeira esculpidos com a imagem dos deuses das suas mulheres, e ali ele queimava incenso, fazia oferendas, igual a gente vê no candomblé, de vez em quando na cidade. Se você passar no cemitério ali na rua de trás sexta-feira, ai credo pastor, Deus que me livre, né? Deu até um arrepio aqui, não precisa ficar com medo não. Sexta-feira ali é feito, atrás da rua de cemitério, nas encruzilhadas, você vai ver lá, as garrafas de champanhe com rosa, com frango com farofa, que judiação, né, irmãos? Franguinho com farofa, tão abençoado. Manda lá para minha casa, né? Não da macumba, né? Manda ele cru, que depois eu faço. Que dó, né? Jogar comida fora. Só existe um Deus, irmãos, o resto é tudo enganação, é demônio. Pois bem, Salomão se perverteu adorando demônios. Olha que situação. Por isso a gente não pode brincar, irmãos. Não brinque. As más companhias corrompem os bons costumes, declínio moral. Quantos maridos se casam durante muito tempo, maridos presentes na vida da esposa, maridos presentes na vida dos filhos, homens presentes dentro do lar, mas se não cuidar, dependendo com quem começa a andar, as conversas que começa a ter, as coisas que começa a acessar, vai, declinando moralmente. E daqui a pouco, mais uma família na estatística do divórcio, né? Toda aquela tristeza, aquela dor. Então, por isso, nós precisamos guardar os nossos pés na presença do Senhor. Salomão não cuidou. Estava jogando fora as promessas de Deus. Tema da mensagem dessa noite: cuidado. Não se desvie da rota estabelecida por Deus. Cuidado. Meus queridos, vejo aqui muitos motoristas, experientes por sinal, gente aqui que já foi até para outro canto do nosso país aí dirigindo. E quem dirige sabe, até quem não dirige sabe disso, que nós temos uma ferramenta muito boa, né, que é o GPS. Antigamente não tinha, né? Eu lembro que meu pai tinha um mapinha, quando a gente ia viajar para algum lugar que nunca tinha ido, ele abria aquele mapinha lá e ia se guiando pelo mapa. Hoje a gente tem o GPS, você lá digita a rota e o Global System Position, gastei o meu inglês. Para que eu estudei, né, irmãos? Tanto tempo em inglês. Quanto tempo você estudou, pastor? Estudei lá na 5ª série, na 6ª, na 7ª, a introdução básica do inglês, né? Mas a sigla é essa, Global Position System, Sistema de Posicionamento Global.
Você manda a rota e, irmãos, de uma forma já quase que instantânea, ele vai dar para você as rotas disponíveis para onde você quer ir. E aí a irmã nossa lá, a irmãzinha que faz a narração lá, né, tem uma voz bonita, né? Vira para lá, vira para cá, 100 metros à direita, né? Então o GPS ele é uma ferramenta muito importante, principalmente para quando a gente vai para uma rota nova. Como nos ajuda? Evita da gente ter que parar no Poço Ipiranga, né? Antigamente era assim, quando não sabia parava no Poço Ipiranga, moço, onde é que fica? Vai aqui, sobe, né, tal. Hoje não precisa mais, a gente tem o GPS. Pois bem, eu trouxe para a gente aqui o GPS do cristão, o GPS do crente. O GPS do crente, irmãos, é esse aqui, ó. É a Bíblia. É a Bíblia. E a Bíblia, ela precisa estar onde? Não em cima do criado mudo, nem em cima da estante do painel do carro. A Bíblia precisa estar no nosso coração. O sistema, o app, né, ou o programa tem que estar baixado aqui no coração. Tem gente que ainda não baixou o aplicativo da Bíblia no coração. Não tem. Aí quando precisa, para ter o GPS, irmão, você tem que ter lá o Google, você tem que ter lá o aplicativo que te fornece o acesso àquilo. Você tem que ter o aplicativo da palavra de Deus no coração, que é o nosso GPS. Então aqui os 3 tópicos aqui realmente formam o GPS. O primeiro tópico, que é o G, é guarde as instruções dadas pela palavra de Deus. O segundo tópico, que começa com P, significa permaneça sempre fiel à palavra de Deus. E o terceiro, que forma o S do GPS, diz para nós que a gente precisa se santificar sempre. Foi o que faltou para Salomão, irmãos. Esse GPS aqui, por descuido de Salomão, ele acabou deixando de lado. Foi aonde o declínio moral aconteceu na vida dele. Ele teve muito prejuízo com isso. E quem é leitor da palavra, você que já leu Eclesiastes, você que já leu Provérbios, principalmente Eclesiastes, você vai ver que isso trouxe bastante dificuldade para Salomão por um bom tempo da vida dele. Então vamos lá, ó. O GPS que guia a nossa vida, que é a palavra de Deus. Guarde as instruções dadas pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, se ela estiver aberta lá no 11, volta 2 páginas aí, até o capítulo 9, versículos 4 e 5, ou se não, acompanhe aqui na projeção. Vamos voltar um pouquinho e vamos analisar o que Deus disse para Salomão. Deus disse assim para Salomão: se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração, ou seja, com o coração inteiro, né, com o coração verdadeiramente ligado a mim, e com sinceridade, com verdade, fazendo segundo tudo que eu te ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só, qual foi a instrução do Senhor para Salomão? Salomão, guarda os meus estatutos, guarda os meus juízos, guarda com integridade a minha palavra no teu coração, porque se você fizer isso, eu confirmarei o seu reinado, eu abençoarei você em todas as coisas. Guarde as instruções dadas pela palavra de Deus. Está aqui, Deus deu uma palavra a Salomão. O que Salomão tinha que fazer? Obedecer, guardar. O que é guardar? Que eu saiba, a gente guarda coisa boa, não é verdade? A gente não deve guardar porcaria, mas a gente ainda guarda umas porcarias, né? Tem hora que eu fuço nas minhas coisas, eu acho tanta coisa inútil lá, coisa que não tem mais, não precisa, não vai ser usado,
mas a gente fica entulhando as gavetas de casa, né, a despensa, com um monte de porcaria que não vai ser usada. Mas a gente deve guardar o que, acima de tudo? A gente deve guardar aquilo que é precioso. Aquilo que tem valor para você, você deixa jogado? Você larga em qualquer canto? Não. Você coloca no lugar seguro, no lugar adequado. Então, guardar a palavra de Deus significa o quê? É cuidar, é colocá-la em lugar de honra na nossa vida, é ouvir de fato, é valorizar, é prestar atenção naquilo e ser guiado por aquilo. Mas é uma pena que a maioria das pessoas não guardam as instruções de Deus. Oh, meus irmãos, tem hora que eu fico assim me questionando, eu fico me lembrando de pessoas que eu já atendi, conversei, aconselhei, e Deus é tão taxativo, tão claro, tão misericordioso com aquela pessoa, fala com ela, ministra ao coração dela, dá as diretrizes, dá as normas, apresenta para ela o caminho da bênção, mas é impressionante, a maioria das pessoas não vai por esse caminho, elas ouvem o seu coração, elas não trilham o caminho do Senhor, mas elas pegam um atalho da sua própria vontade. Foi o que Salomão fez. Deus deixou claro: Salomão, meu filho, guarda a minha palavra no teu coração, me obedeça, e eu confirmarei o teu trono, eu te abençoarei, a sua vida será uma vida plena, total na minha presença. Pois bem, justamente aquilo que Deus disse para ele não fazer, ele fez. E aí o que acontece? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. Mesmo que lá na frente, Salomão se arrependeu, viu? Para você que não conhece a história, lá na frente, Salomão confessou o seu pecado, se quebrantou, se arrependeu, Deus o perdoou. Mas, meus irmãos, quando a gente desobedece a palavra, e eu estou falando principalmente para quem já há muito tempo serve a Deus, a gente não passa em branco, não passa batido, irmãos. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe, e não é fácil. Às vezes essa colheita, ela leva muito tempo, ela vai até o final da nossa vida, e é uma colheita amarga, difícil, é duro conviver com aquilo, mas Deus nos avisa, Ele nos adverte: se hoje vocês ouvirem a minha voz, comerão o melhor desta terra. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes a minha voz, a maldição se me desobedeceres. Mas é incrível como que as pessoas não guardam a palavra de Deus. Parece que entra por aqui, sai por aqui com uma facilidade tão grande. Então, o G do GPS aqui de Deus para nós é o guarde as instruções dadas pela palavra de Deus. O que Deus requer de nós? O que Deus tem requerido de você? São tantas coisas que o Senhor pede de nós, que nós entregamos o nosso coração a Ele, que nós andamos de forma honesta, de forma sincera, né, que a gente possa amá-lo de todo o nosso coração, obedecê-lo. Irmãos, isso não é, os mandamentos de Deus não são pesados. Servir a Deus e obedecer a Deus não é castigo, irmãos, é bênção. Castigo é viver segundo os moldes desse mundo. Castigo para mim é ser um escravo do alcoolismo, por exemplo, uma pessoa aí que exagera na bebida e fica aí caído para a sarjeta. Escravidão para mim é ser escravizado pela prostituição, pelo adultério, pela essa sujeira desse mundo, esse mundo cheio de orgia, de malignidade, de desonestidade. Servir a Deus não é castigo, é bênção. Não tem coisa mais gostosa do que estar na presença de Deus. O segundo tópico, que é o P aqui do GPS, ó, permaneça sempre fiel à palavra de Deus. Vamos voltar mais um pouquinho? Vamos lá para o capítulo 3, volta algumas páginas aí, 1 Reis 3, do 12 ao 14,
Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Olha só, aqui foi quando Deus fala com ele em sonhos, e Deus diz assim: Salomão, me pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão então diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou muito jovem ainda, eu não tenho condições de administrar esse teu reino, é muito grande, são milhões de pessoas, os desafios são muito grandes para mim, e eu ainda sou muito novo, eu não sei o que fazer. Por isso eu te peço sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa governar o teu povo, guiar o teu povo em paz. E aí Deus se agrada do pedido dele, irmãos, e concede a ele não só sabedoria, e diz assim: por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu a morte dos seus inimigos? Eu então darei a você tanto riquezas, e também farei com que o seu reinado seja um reinado de paz. Olha que coisa especial. Irmãos, Deus constantemente tem nos visitado, e com a sua graça tem aberto um caminho vivo, santo, bendito, que foi construído pela sua morte no Calvário, livre acesso. Ele diz a nós, nos seus evangelhos, que nós devemos pedir a Ele, buscar a Ele, bater a porta dEle, e Ele nos daria. Ele nos deu esse livre acesso, para que a gente peça a Ele. Salomão pediu de forma sábia, e Deus deu a ele, irmãos, coisas que ele nem havia pedido a Deus. Permaneça sempre fiel à palavra de Deus. Meus irmãos, sempre que Deus fala conosco, nós percebemos na palavra que há sempre um condicional, certo? Você, pai, premia o seu filho, geralmente quando ele te obedece, não é? Ninguém premia filho desobediente. Filho desobediente a gente castiga. Filho desobediente a gente toma medidas para correção. Agora o filho obediente a gente premia, não é verdade? A gente abençoa. Então, quando a gente vai para a palavra, há sempre uma condição, está aqui. Enquanto Salomão permanecesse na presença de Deus com o coração íntegro, Deus estaria com ele, confirmando o seu reinado, abençoando o seu reinado. Quando a gente permanece fiel a Deus, a bênção de Deus está conosco, até porque nós nos parecemos com Salomão. Nesse caso, nós não sabemos muita coisa a respeito da nossa vida, nós não temos condição para guiar a nossa vida, para tomar decisões. Por mais que você ache que você seja muito inteligente, muito capaz, por mais que você se ache o bambambam, o top das galáxias, né, como diz aí a meninada, você não é. Nós não passamos de crianças, nós não passamos de pessoas necessitadas, carentes, irmãos, da direção de Deus. Sem Deus nós só damos cabeçada. A gente está estudando o Salmo 23 na escola dominical, e o Salmo 23, ele trabalha com a ideia de Deus como bom pastor e nós como suas ovelhas. E uma das características das ovelhas, uma de muitas, é que a visão da ovelha é ruim. A ovelha tem uma visão periférica até mais ou menos, mas a visão dela central é péssima. Isso é estudo comprovado. Os zootecnistas já estudaram, comprovaram isso. A ovelha enxerga no máximo 10 metros na frente. Ela é míope. De 10 metros para lá embaça tudo. É por isso que a ovelha cai facilmente num precipício, ela pode cair numa fenda de uma rocha, ela pode caminhar
em direção ao predador e nem perceber. A ovelha não tem arma de defesa, não tem garra, não tem presa. A ovelha é um animal suscetível a acidentes e a ser predado. Mas aí entra quem? O bom pastor. Entra o Senhor, que leva as águas de descanso, que leva aos pastos verdejantes, que com o seu cajado e a sua vara, a ovelha está desviando, ele pega a vara, bate para ela voltar de novo, ou ela cai, ele pega o bordão que tem a curvatura e puxa. É Deus. Jesus disse assim, João 15, verso 5, parte B: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Permaneça sempre fiel à palavra de Deus. Ninguém que desobedece às Escrituras será feliz. Ninguém que desobedece à palavra de Deus viverá uma vida plena. Ninguém que fere os estatutos do Senhor verá a Deus na eternidade. Com Deus é assim, irmãos: ou você obedece ou você desobedece, ou você o serve ou você não serve, ou você entrega o coração todo ou você não entrega nada. Com Deus não tem meio termo. Com Deus é 8 ou é 80. Nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Está acontecendo alguma coisa na sua vida que está em contrariedade com as Escrituras? Você tem vivido de alguma forma que tem desagradado a Deus, de uma forma pecaminosa? Você sabe que é errado, você sabe que Deus não aprova esse comportamento, você sabe que Deus não está com você nisso. O que você tem que fazer? No dia que se chama hoje, não é amanhã não. Eu, se eu fosse o senhor, não esperava amanhã. A Bíblia diz que o dia se chama hoje, o dia do arrependimento, da confissão, da entrega da coisa. É hoje, hoje, é hoje. Por que hoje, pastor? Porque o amanhã não me pertence. Hoje eu estou aqui, estou me sentindo bem, irmão, saudável. Agora eu não estou sentindo dor nenhuma, estou muito bem. Mas não existe penhor, garantia nenhuma de que amanhã cedo eu vou me levantar da minha cama. Só o Criador sabe. Então é hoje, é hoje. Permaneça fiel à palavra de Deus. Permaneça sempre fiel à palavra de Deus. Por fim, foi o G, guarde as instruções dadas pela palavra. Foi o P, permaneça fiel à palavra de Deus. E agora o S, para completar o GPS da vida cristã: santifique-se sempre. Para encerrar, 1 Reis 9, volta lá no capítulo 9, versos 6 a 9. Primeira Reis 9, 6, 9. Diz assim a palavra de Deus: porém, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome, e Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo agora tão exaltado ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo esse mal. Está vendo só, irmãos? Deus foi taxativo: não troque a minha presença e a minha palavra por falsos deuses. Não troque a verdade pela mentira. Não faça isso, porque o dia que isso acontecer, eu tratarei com vocês. E Salomão fez o quê? Justamente aquilo que Deus disse para ele não fazer. E é interessante, quando a gente desobedece a Deus,
as consequências muitas vezes não são automáticas. É por isso que as pessoas vão se enganando. A pessoa está adulterando, está fornicando, está roubando, está mentindo, está fazendo um monte de coisa errada. Mas a vida está igual. Os negócios estão dando certo, está com saúde, está indo, está tudo normal. Há uma falsa impressão de que Deus não está se importando com aquilo, ou que aquilo não ofende a Deus e tal. Não se esqueça. Os desdobramentos da desobediência muitas vezes não são automáticos. Mas eles virão. Eles virão. A má semente vai brotar, vai germinar, e alguém vai colher. Se não for eu, vai ser alguém, lá na frente. Sabe o que aconteceu? Alguns anos depois da morte de Jesus, o general Tito invade Jerusalém. Alguns anos atrás, Jesus passou com os seus discípulos, e os discípulos falavam: "Oh Senhor, tu viste a maravilha desse lugar, que coisa imponente?" E Jesus falando da sua morte, em 3 dias tudo isso vai cair, né? E tal. Jesus estava falando da sua morte e falando também da invasão romana. Sabe o que aconteceu? Os romanos invadiram, saquearam o templo e colocaram toda aquela estrutura abaixo. Sabe o que aconteceu com os judeus? Tiveram que sair correndo, abandonaram Jerusalém e foram dispersos por todo o mundo. Só retornaram em 1940 e pouco agora. Durante todos esses séculos, mais de 2000 anos, eles ficaram perambulando para tudo quanto é lado. E ainda sofreram o genocídio do Holocausto. Não brinque, irmãos, nós não devemos brincar com o pecado. O pecado, irmãos, é algo... Eu falando com os adolescentes no nosso retiro, eu falei para eles que o pecado é semelhante à ferrugem. Eu fiz essa comparação. O ferro e o aço, irmãos, eles sofrem com o oxigênio e sofrem com a umidade. A oxidação do ferro e do aço se dá pela ação do oxigênio e da umidade. Cria aquele aspecto alaranjado, aquilo é a ferrugem. E a ferrugem vai fazendo o quê? Vai comendo a estrutura. Vai comendo. E se não entrar em ação, o que vai? Passa 1 ano, passa 2, passa 3. Se ninguém fizer nada, se for uma estrutura, pode colapsar, pode vir um telhado abaixo, pode vir uma parede abaixo, pode cair uma rampa, um viaduto. É sério. O pecado faz a mesma coisa com a gente. Ele vai corroendo, ele é corrosivo. Ele vai comendo. Primeiro ele come a nossa capacidade, né, de se arrepender. Ele faz com que a nossa mente fique cauterizada. O pecado vai sendo multiplicado, vai crescendo em nós e a gente não sente arrependimento, a gente não sente mais nada. O pecado vai comendo, é um câncer que vai nos devorando. Então, Salomão brincou com o pecado. Quando, irmãos, ele acordou, ele já estava sacrificando a demônios, totalmente perturbado e pervertido. O pecado está destruindo famílias inteiras. O pecado está separando casais. O pecado está jogando os jovens nas drogas, no crime. O pecado está dissolvendo a nossa sociedade, irmãos. Como um ácido, está comendo as pessoas vivas. Então que eu e você, de posse desse GPS aqui, guardando a palavra de Deus, permanecendo fiel e se santificando sempre. Pastor, o que é se santificar? É ser perfeito? Não. Ninguém é perfeito. Todos nós falhamos. Todos somos falhos. Santificação não é perfeição. Santificação é um processo progressivo, queridos, e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. O que é santificação? É um processo progressivo. Dia após dia, nós vamos nos parecendo mais com Jesus. Nós vamos nos colocando mais na presença de Jesus. Vamos ficar de pé?